A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais uma live da Assembleia de Deus Semeando Paz, fora do culto. Eu sou o irmão Alan Dinari, estou aqui com o pastor Gersino, para mais uma vez nós estamos aqui juntamente com vocês, falando de um assunto bastante interessante. Então, se você está chegando aí agora aí para acompanhar essa live, já manda aí o seu comentário, a sua pergunta, porque a live de hoje a gente quer que você participe bastante. E mande seu comentário, a sua pergunta e a sua participação, para a gente fazer uma live bem bacana e bem participativa. Se você ainda não nos conhece, nós somos a Assembleia de Deus Semeando Paz, aqui em Divinópolis. A nossa sede está na rua Manuel Valinhos, número 351, no bairro Santa Bárbara. Nosso pastor presidente é o pastor Paulo Batista e o nosso pastor vice-presidente é o pastor Gersino, que está aqui conosco. Se você ainda não conhece o pastor Gersino, ele é o pastor vice-presidente da nossa igreja e também pastor local na congregação do bairro Catalão. Ele é psicólogo, escritor, conferencista e terapeuta familiar. Se você quiser conhecer um pouquinho do trabalho do pastor Gersino, é muito fácil. Basta você seguir eles nas redes sociais. Ele está no Instagram, no @psicólogogersino, pelo Facebook, no Gersino Gomes, e pelo Twitter, aí tem uma novidade agora, no Gersino, @Gersino_L. Você pode estar seguindo ele, as suas publicações, para estar aí acompanhando um pouco sobre o trabalho do pastor Gersino. Além disso, o pastor Gersino também é escritor de livros. E ele tem alguns livros bastante interessantes para a família, muito livro bacana para você que quiser conhecer um pouquinho do trabalho dele. Como é que faz, pastor Gersino, para estar adquirindo aí os livros? Boa noite a todos, a paz do Senhor, Alan. Os livros estão na internet e podem ser adquiridos também pelo WhatsApp. Tenho 2 livros, eu tenho 4 publicados, tem 2 que estão esgotados, mas eu tenho Bodas, Tradições e Significados para o Casamento, que é um livro extraordinário para quem trabalha com casais, para quem trabalha com família, para quem trabalha com cerimoniais, porque eu conto a história das bodas, do papel até o brilhante. Então são 75 bodas e eu comento cada uma delas, mostrando o que significa. Por exemplo, você tem muito metal, você tem muitos minerais nas bodas, né? Então a gente explica o que é aquele mineral ou aquele metal e a gente faz uma aplicação na vida conjugal. E o último livro é Família em 13 Atos, que é um livro para o estudo em família, onde o casal e os filhos se reúnem, e ali tem 13 lições, sendo uma lição por semana. Você tem um trimestre de estudos, com 13 lições, também muito práticas para a vida familiar. É só mandar o WhatsApp 37 98802 9256. 37 98802 9256 e a gente manda o livro para qualquer lugar do Brasil. Então é só fazer um contato que a gente está pronto para atender a todos. Então, não perca essa oportunidade, entre em contato aí com o pastor Gersino, também pelas redes sociais você pode fazer esse pedido. Pode. Né, pastor Gersino? Para você estar adquirindo esse material que vai ser uma bênção aí para sua casa e para sua família. Para você que ainda não conhece a nossa igreja e os nossos trabalhos e aquilo que a gente está realizando pela internet, é muito fácil de você conhecer. Pelo YouTube, é só você digitar lá na pesquisa do YouTube AD Semeando Paz, que você vai ter acesso ao nosso canal, com todos os nossos vídeos, os nossos cultos, as transmissões das nossas lives anteriores, para você acompanhar todos os assuntos que nós tratamos aqui. Tem também clipes musicais, vídeos para jovem, para melhor idade, enfim, tem vídeo até para criança, tem vídeo para todo mundo, viu? Entra lá para você acessar, para você ser muito abençoado. E não se esqueça, se você ainda não foi inscrito, de deixar o seu inscrever lá, de ativar as notificações, clicar lá no sininho e curtir os nossos vídeos, comentar bastante, porque isso é muito importante para a gente crescer o nosso canal e abençoar mais vidas, para que mais vidas possam ter acesso ao nosso conteúdo. Se você quiser conhecer também um pouquinho do nosso trabalho, juntamente com a minha esposa tem um canal, nós temos um canal no YouTube, hein? Só você digitar na pesquisa lá, o canal do Casal PIA. Olha aí, hein? Casal PIA Dinari. Para você ter acesso lá a alguns vídeos e alguns conteúdos para quem quer casar, para quem já casou,
para quem ainda está noivando, para quem está solteiro também, entra lá, tem muita coisa bacana. A gente tenta trazer de uma forma bem extrovertida, bem bacana, alguns questionamentos da vida de casado, enfim, da vida de solteiro, uma coisa bacana para você poder acessar lá e estar sendo abençoado e abençoar a gente também. Não esqueça de deixar o seu inscreva-se lá, ativar as notificações também, fazer o seu comentário, porque é muito importante para a gente. Além desses canais que a gente passou, a gente também está hoje pelo Instagram, no @DSemeandoPaz e também pelo Facebook. Se você estiver nos acompanhando aí, não esqueça de curtir a nossa página oficial da Dessemeando Paz. Curta a nossa página, já compartilha, clica aqui embaixo no compartilhar, já manda aí para os seus amigos, para os seus grupos aí que você segue, compartilha aí com seu vizinho, com todo mundo que estiver aí próximo a você, para estar assistindo essa live, que o tema de hoje é um tema muito bom, muito bacana e muito atual. Bom, vamos lá, pastor Gersinho, vamos começar o tema de hoje, para a gente poder ganhar aí bastante tempo para a gente estar discorrendo sobre esse tema. Quando o amor finalmente chega em nossas vidas, nós sentimos o mundo à nossa volta se transformar. Que chique, hein, pastor Gersinho? Porém, existem muitas semelhanças entre os sentimentos que podem nos trazer alguma confusão e nos levam a pensar que estamos sentindo ou vivenciando o amor. Quanta gente confunde paixão, relações sexuais, sentimentos diversos como sendo amor. E em algumas dessas confusões, as pessoas parecem mais loucas e irracionais do que pessoas normais e dotadas de razão e bom senso. E nesse caso, essas demonstrações afetivas não são amor, mas são doenças que precisam de tratamento para uma boa convivência social saudável. Na live de hoje trataremos o tema o amor e as formas de amar. Pastor Gersinho, toda forma de amar é válida? Alan, nós vamos falar sobre um tema, né, que ele nunca fica velho, desde Romeu e Julieta, que aí você vai pensar, toda forma de amar é válida, inclusive aquela que produz morte, porque o amor, nós vamos ver nas definições de amor, que ele tem contornos que precisam ser observados e para ele estar dentro de um padrão. Qual é o padrão? O padrão é o amor de Deus, né? E aí quando você pergunta, toda forma de amar é válida? Na década de 80, surgiu uma campanha na televisão que era quem ama não mata. Porque foi um período em que o homem que sentia-se traído, ele matava a esposa e muitos não foram condenados. E a justificativa era, matei por amor. Né? A justificativa era essa, matei por amor. E é um paradoxo, porque quando você olha o amor de Deus, eu morri por amor. Jesus, né? Morreu por amor. Mas naquela época, o humano com as perversões, com todo o estrago que o pecado fez, ele desvirtuou o sentido das coisas. Então, se toda forma de amar fosse válida, Deus não chamaria o amante de adúltero. Então, a Bíblia... Aí você que está me acompanhando, que de repente não é evangélico, né, mas é cristão, pode falar, mas isso aí, essa questão de prostituição e adultério, a Bíblia é muito radical. Então deixa eu ponderar uma coisa aqui. A Bíblia é o livro de Deus para todo cristão. Não é? Quem é cristão? Quem é cristão é quem reconhece Cristo como Senhor. Então você tem cristão evangélico, você tem cristão católico, você tem cristão espírita, você tem todos esses cristãos, chamados cristãos, se eles não estiverem de acordo com a Bíblia, eles saem dessa régua. Né? Então, o paradigma é, vamos pegar essa manifestação de amor e vamos passar pela regra bíblica. Porque senão você pode chegar e acreditar que qualquer atitude que você diga que é baseada, motivada pelo amor, essa atitude é válida. Na verdade, não é válida. Se ela foge do princípio da Bíblia Sagrada, ela não é válida.
E é bastante interessante porque a gente discutiu em algumas lives anteriores sobre essa questão dos tempos líquidos, né, pastor? Exatamente. E principalmente essa desculpa, qual o senhor relatou, de que muitos acham que a Bíblia é radical demais, são pessoas que estão indo por esse caminho, né? E tentando facilitar as coisas e se amoldar, vamos pensar assim, aos padrões que o mundo está para oferecer, né? A gente sabe que pela história, as definições de amor vêm muito da Grécia Antiga. Né? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto aqui em algumas das nossas perguntas e dos nossos questionamentos. E o primeiro amor que sempre vem à nossa cabeça é o amor ágape. E o que seria esse amor ágape, pastor Gersinho? Dentro dessa colocação sua, nós vamos lembrar que o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, se a gente vai procurar, você vai fazer uma leitura da Bíblia, sempre numa análise exegética do texto, você vai sempre procurar qual o sentido daquela palavra no original. Então, nós temos a Bíblia, o Novo Testamento, tem 4 palavras gregas para a definição de amor. Na filosofia grega, na história grega, na verdade são pelo menos 7 palavras gregas para a definição de amor. Mas as que nós mais lidamos com ela no dia a dia, como cristãos, como leitores da Bíblia, as palavras que definem o amor. A primeira delas é agape, ou agapau, que é uma palavra que fala de um amor. Então, quando você lê a Bíblia e você lê, por exemplo, João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pega esse amor, você pega outras vezes que a palavra amar ou amor, ela se apresenta, se ela se refere ao amor de Deus, ela está falando, está se reportando ao termo ágape ou agapau. Esse amor, ele é o chamado amor altruísta, é um amor incondicional. Como assim? Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, ela não está dizendo que Deus amou porque o mundo demonstrou um carinho por Deus. Não, Deus amou de forma deliberada, sem esperar uma resposta. Então o amor ágape é aquele amor altruísta onde a pessoa se entrega. A pessoa se entrega. E aí é interessante a gente lembrar que o amor de Deus, o ágapau, ele é o amor de onde sai esses outros 4 amores. Porque, na verdade, a Bíblia diz que os nossos pecados, eles provocaram um rompimento entre nós e Deus. Criou um abismo entre nós e Deus. E o que fez com que esse abismo fechasse foi o amor ágape. Foi o amor de Deus que deu o seu Filho por nós. Né? Então, do amor ágape é que vão sair os outros amores. Nós não somos capazes, nós mesmos, amar se nós não tivermos o amor de Deus. O amor de Deus está derramado, Paulo diz, está derramado em nossos corações. Então, quando nós deixamos Deus derramar o seu amor em nossos corações, aí nós somos capazes de amar até quem não nos ama. Aí nós somos capazes de, nós como marido, cumprir a palavra de Paulo aos Efésios, quando ele fala, lá no capítulo 5, sobre os deveres do marido, que ele diz assim: marido, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a vida por elas. Então, olha só, o amor ágape, ou ágapau, ele vai aparecer nas nossas outras manifestações de amor. Ele vai aparecer. Mas o modelo, o paradigma, é a maneira como Deus nos amou. Nos oferecendo o Filho como meio de salvação. Nos dando o Filho como forma de mediação entre nós e Ele próprio. Nos reconciliando com Ele através de Jesus. E além do amor ágape, existe algum amor que fala sobre amizade entre amigos, professor Gersinho? Existe o amor que é o chamado filos ou filia. Filia. É o amor da afinidade. E a gente fica pensando assim, como será que alguém dá tão certo com o outro? Porque vamos pensar, você saiu lá da sua cidade,
caiu aqui em Divinópolis, eu saí da minha cidade, caí aqui em Divinópolis, a gente não se conhecia, você não conhecia 99,9% das pessoas da igreja, você mais a Pâmela, de repente passa o quê? 4 anos, mais ou menos? 4 anos, quantos amigos vocês já têm? Se vocês decidissem mudar daqui para outro lugar, com certeza algum dia algumas dessas pessoas seriam daqui. Eu estava conversando esta semana com um casal que morou aqui também, amigos nossos, Marcelo e... eu chamo ela de Pâmela. Marcelo e Samanta. Toda vez que eu vou conversar com a Samanta, eu falo, então Pâmela. Ela falou, pastor Gerson, que Pâmela. Marcelo e Samanta, lá de Lagoa da Prata. E aí, a Samanta falando, Gerson, eu tenho tantos amigos em Divinópolis e ela não tinha relacionamentos aqui. O que acontece? Você começa a conviver, aí esse amor filo, ou filos de filia, esse amor, ele vai se manifesta. Só que diferentemente do amor ágape, esse amor, ele não é incondicional. Então, quer dizer, eu manifesto o amor filia por você enquanto eu for correspondido. O dia que você fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou riscar alguns amigos da minha agenda e vou renovar os amigos. Então, vamos cancelar. E hoje é muito fácil você fazer isso, né? Principalmente no Facebook, né? Vou excluir. Desfazer amizade. Desfazer amizade. É o mundo líquido. Então, o que ocorre? Você vai lá, desfaz. Porque você não está compensando eu ser amigo, porque eu vou na casa dele toda segunda. E eu nunca venho aqui em casa. Etc. Então, a gente fica falando, a gente pensa o seguinte, que esse amor, ele depende de reciprocidade. Porque cada vez que nós nos aproximamos de uma pessoa, nós nos aproximamos por interesse. É engraçado, né? Igual eu falo que eu casei com a Martinha por interesse. Eu interessado no amor dela e ela interessada no meu amor. Então foi desse jeito, nosso interesse foi esse aí. Então eu preciso entender o seguinte, que às vezes eu me aproximo de alguém, o que me atrai naquela pessoa é um comportamento que às vezes me completa. Às vezes há uma falta em mim e nesses relacionamentos com essa pessoa, essa falta ela é suprida. Por exemplo, a pessoa que ela é muito tímida e ela faz amizade com uma pessoa posta, extrovertida, brincalhona. Ela tem aqueles momentos ali como um momento de um renovo, porque ela ri, se ela adquire confiança na pessoa, se é uma amizade, filia mesmo, o que vai acontecer? Ela vai suprir, ela vai receber aquele combustível para a vida dela. Né? Então o amor filia, ele é importante e nós vamos ver que apesar desses 4 amores, eles terem as suas ramificações, mas eles precisam, os 4, se manifestar numa coisa chamada família. Eles têm que se manifestar. E aí a gente vai ver que quando Deus cria, quando Deus torna-se a fonte desse amor, e dessa fonte saem os braços, né, ágape, filia e os demais que nós vamos falar nele, todos eles vão cair numa mesma canaleta, que é a canaleta que vem de Deus. E esse amor filia, ele foi um amor também praticado pelo Senhor. O Senhor Jesus, ele veio como a demonstração física do amor ágape, né? Quando João escreve, narra no seu evangelho, no princípio era o verbo. Olha só, amar é um verbo. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, até que o verbo encarnou. Então é a encarnação do amor de Deus, o Senhor Jesus. Mas mesmo ele sendo esse amor ágape, por excelência, ele também chega para os discípulos e fala, eu chamo vocês de amigo. Não chamo vocês de servo. Vocês são meus amigos. Então o Senhor, ele dá essa lição para a gente. E aí a gente vai pensar no ambiente de uma igreja. Vamos pensar no ambiente de uma igreja. A igreja, ela é uma comunidade terapêutica. E às vezes as pessoas, elas estão tão isoladas em casa e elas pensam assim, o que eu vou fazer? Se eu sair para encontrar os amigos toda sexta-feira querem ir para o boteco. O
querem ir para o boteco. E aí é só cerveja, eu não quero cerveja. E a pessoa, às vezes, algumas delas resistem porque elas acham que o ambiente da igreja é um ambiente apenas transcendente. Um ambiente apenas de manifestação de Deus, manifestação espiritual transcendente. Mas a igreja não é uma manifestação apenas transcendente de Deus. Ela é uma manifestação também de relações afetivas humanas. É quando eu crio laços, crio vínculos com pessoas, e muitas das amizades que a gente tem, todas elas duradouras, porque foram forjadas no dia a dia da igreja. E Jesus fez isso. Jesus chega, nasce, ele sabia que ele tinha uma data de validade como homem, ele sabia disso, mas o que ele fez? Ele foi granjeando amigos, Que tipo de amigos ele teve? Todos os tipos, dos mais humildes até os mais importantes, como José de Arimateia, como Nicodemos, dos mais tementes a Deus, até aqueles que eram praticamente profanos e que depois se converteram, daqueles que eram saudáveis e tinham famílias estabilizadas, até aqueles que viviam à margem da sociedade, como os leprosos, as pessoas, pensa num endemoniado de Gadara, o gadareno, né? Então, são pessoas que Jesus foi trazendo. Então, para Jesus, a agenda de amizade nunca enchia. E esse modelo é o modelo de céu, ele não enche. Né? Ele está sempre, cabe mais um. Qualquer um transformado pode entrar. Bom, e outra definição de amor que fala sobre o amor entre um homem e uma mulher, num caso mais íntimo. Que amor que seria esse, pastor Gessi? Esse é o amor mais deturpado que a gente tem. Né? Porque nós vamos pensar o seguinte: o dia que Deus cria a mulher, depois de ter feito o homem, Deus cria a mulher com dois objetivos. Primeiro, que essa mulher fosse a companheira, a amiga, a ajudadora, a parceira de Adão. Mas também que ela fosse a amante dele e ele fosse o amante dela, no sentido de dar amor um para o outro, satisfazer as necessidades afetivas um do outro. Né? Se ele não colocasse um desejo, uma libido, um interesse nos sentidos deles, nós não estaríamos aqui. Um tinha que se interessar pelo outro para haver a procriação. Só que o pecado, o diabo, o autor do pecado, o diabo, ele tem sempre por objetivo pegar toda a obra criativa de Deus e dar uma nova roupagem ou deformar essa obra de Deus. Aí eu volto a dizer o seguinte: eu sou cristão. Então, por mais que eu goste de uma ciência, de uma filosofia, de um estilo de vida, eu nunca vou deixar de pautar as minhas conclusões deixando a Bíblia de lado. Então a Bíblia vai dizer o seguinte, que Deus, ele estabeleceu esse amor eros, para que esse amor fosse o amor onde o homem seria atraído por essa mulher, essa mulher atraída por ele, e os dois, na relação mais íntima humana que pudesse haver, os dois se amassem e procriassem. Então, esse amor é o amor que Deus coloca, e ao longo da Bíblia nós vamos ver as manifestações desse amor. Você pega o livro de Cantares, que é uma poesia maravilhosa, ela pode até servir de parâmetro no relacionamento de Deus, da igreja, de Jesus com a igreja. Entretanto, ali fala demais do relacionamento conjugal, que é o livro de Cantares, relacionamento conjugal. Então, no que diz respeito às manifestações da sexualidade, desse desejo que um nutre pelo outro, aquele negócio, eu desejo a minha esposa, e isso aí é o amor eros. E aí entra o seguinte:
Nós estamos vivendo uma era, eu até toco sobre isso no livro Bodas e Tradições do Casamento, porque lá no livro eu falo sobre algumas configurações de família que existe hoje, né? Então, os fenômenos sociais, eles não têm o poder de anular a Bíblia Sagrada. Fenômenos sociais são coisas produzidas por homens cujos comportamentos estão ou não de acordo com a Bíblia Sagrada. Não é? Então, se eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, eu não posso aceitar um fenômeno social como sendo uma coisa que Deus aprova. Se não é um preconceito, não. É uma constatação de acordo com as ciências que eu estudei. E as ciências, a teologia está entre uma das 5 fontes do conhecimento. É a teologia. Está entre uma das 5 fontes do conhecimento. Então é preciso a gente entender isso. E aí, você pega, vamos pensar, quando você fala no amor eros, você pensa no amor erótico. E quando você pensa no amor erótico, o que vem na cabeça para o brasileiro? Vamos pensar, o que vem na cabeça do brasileiro? Vem o carnaval, uma mulher seminua, mostrando todas as partes do seu corpo. Vem o filme brasileiro. O filme brasileiro, ele precisa ter 2 coisas. 3 coisas. Palavrão de conotação sexual, xingamento e cena de nudez. O filme brasileiro, parece que eles acharam que isso é a coisa mais importante, que isso é cultura e quer enfiar isso na garganta da gente, né? Tem muitos filmes estrangeiros que você não vê um palavrão, não ouve um palavrão, não vê uma cena, e aí é chamado de obra-prima, mas o brasileiro não pode ser. O brasileiro não pode ser. Então, muitas vezes, essa conotação do erótico, ela é só baseada na perversão. Só baseada na perversão. E aí você vê a perversão, a manifestação afetiva de pessoas do mesmo sexo, né? E aí a gente vai ver o seguinte, dentre os amores, nós falamos do amor ágape, né? Mas nós falamos do amor filia. Aí você pega lá a história de Davi e Jonatas, lá está o amor filia, onde fizeram um pacto de amizade e eles não concorreriam. Um era filho do rei, portanto príncipe herdeiro, mas sabia que Deus tinha um pacto, uma aliança com o outro e falou, você vai preservar a minha família. Então ali havia um amor filia, né? E o amor eros, ele é o amor que ele foi criado também por Deus. O homem é que perverteu esse amor. O homem é que não consegue. E aí você vê o amor eros sendo manifestado através da musicalidade, trazendo erotização precoce, músicas de conotação pesada, sexual, e criança nas festas das famílias, criança de 8 anos de idade, rebolando ao som dessas músicas, erotização de criança. Agora nós vemos alguns caras de mídia aí, vendendo material, e não adianta falar que não existe, porque a gente já viu os livros, já viu os vídeos, com uma indução de erotização, você falar para uma pessoa uma linguagem, porque a nossa linguagem, ela acompanha o nosso desenvolvimento. Então tem coisas que eu não posso falar para uma criança de 7 anos, ela não está cognitivamente preparada para receber aquelas palavras. E aí você vê muitas vezes, e está na mídia agora, o cara que ele tem 30 e tantos milhões de seguidores e fala, e as pessoas deixam o cara falar dentro da casa deles. Falando, dirigindo-se a criança de 8 anos, a criança de 10 anos. Felizmente nós temos agora uma onda contra isso aí, né? Mas o amor eros é o amor do desejo, da paixão, porque é preciso, porque se não houvesse o amor eros, a relação sexual era uma relação maquinizada, onde
as pessoas se uniam apenas para a procriação. Entretanto, quando há o amor, aquilo ali passa a ser um prazer para os dois. E está provado pela neurociência que a relação sexual, ela traz benefícios para a mente, benefícios para o coração, traz uma série de benefícios, quando ela não é uma coisa mecanizada. Eu vi uma entrevista esses dias, aqueles recortes de entrevista que às vezes alguém coloca no Facebook, de uma atriz pornô que hoje, segundo lá, ela não faz mais filmes, mas ela perdeu completamente o interesse por sexo. Ela não faz sexo mais. Por que não faz mais? Se é uma coisa que você pode ter durante praticamente sua vida toda. Porque houve uma perversão no meio do caminho e ela toma ojeriza e ela sempre foi uma máquina. Sempre agiu como uma máquina. Ela tinha que produzir prazer nos outros. Ela ganhava para produzir prazer nos outros. Então, esse Eros aí é o Eros pervertido. Não é o Eros que Deus criou para eu desejar minha esposa, ela me desejar e assim os casais se atraírem e terem prazer um no outro. Então, o amor Eros é isso. E é interessante que a própria palavra do Senhor diz que Deus criou o homem perfeito, mas ele mesmo procurou muitas invenções. Esse versículo é engraçado. Deus fez o homem perfeito. Tem uma versão que diz, mas ele inventou muitas invenções. E uma outra definição de amor do grego é o amor storge. O que seria o amor storge, Patrícia? O amor storge é o amor familiar. Então aí nós entramos na área da família. Que é engraçado que, apesar daqui, o storge, ele representar o amor que eu sinto pela minha esposa, o amor que ela sente por mim, o amor que eu sinto pelos meus filhos, o amor que os meus filhos sentem por mim e pela minha esposa, o amor que eles sentem um pelo outro, esse amor é ele que faz com que a família seja o padrão para o desenvolvimento da pessoa, desenvolvimento dele como pessoa, do filho como pessoa. Por quê? A gente vai entender o seguinte, que a nossa casa, eu costumo chamar de oficina ou de escola. A nossa casa, ela é isso tudo. Então significa dizer o seguinte, que é na nossa casa que os nossos filhos vão decidir se compensa casar ou não. Vão decidir quanto tempo que deve durar um casamento. É nessa casa que os filhos vão decidir se traição é uma coisa horrorosa ou não. É nessa casa que os nossos filhos vão entender o que é uma relação abusiva. Tudo acontece dentro da nossa casa. E tem muitos pais que não estão entendendo isso. Então é preciso a gente também pensar o seguinte, que a gente precisa olhar e pensar como que o amor ele está sendo trabalhado dentro do nosso lar. Porque a relação de pais, a relação de marido e mulher, de irmãos, é uma das coisas mais produtivas no que diz respeito à formação do caráter das pessoas. Então nós temos que pensar assim, o que eu quero para o meu bisneto? Eu, Gersino. Primeiro, eu tenho que pensar família a longo prazo. Esse é até uma lição do livro Família em 13 Atos. É um capítulo. Então quando eu penso família em 13 atos, quando eu penso pensando família em longo prazo, eu estou pensando o seguinte, escuta, eu preciso trabalhar a minha família. Preciso cuidar dela, eu preciso demonstrar amor, eu preciso de relação afetiva. Mas aí na família, vamos lembrar, é na família que acontece todos. O amor sacrificial, vamos pensar, o que eu seria capaz de fazer pelos meus filhos? Tudo. Qualquer coisa eu faço. Se tiver no meu alcance, eu vou e faço. Eu deixo de ter uma coisa para mim, para dar para os meus filhos. Amor sacrificial. E aí, na casa tem que ter filia. Escuta, se eu não for amigo da minha esposa,
se a minha esposa não for minha amiga, se eu não for amigo do meu filho, ele não tem confiança de contar o que está acontecendo com ele, para mim. E aí ele vai procurar outras amizades que não são amizades boas. Então, eu preciso gerar no coração e na mente deles, criar esse caminho, para que eles não tem assunto nenhum que seja cabeludo demais que meu pai não possa saber. Eu tenho que ter liberdade de contar para meu pai. Isto é a amizade. Né? Então eu tenho o amor ágapo, eu tenho o filia, eu tenho o amor eros, porque eles nasceram por causa de eu ser erotizado, da minha mulher ser erotizada. Né? E o amor storge, ou storge, que é esse laço familiar. Então a família, olha só como é que Deus é perfeito. A família, ela é capaz de receber todas essas manifestações de amor. Bom, e no grego a gente sempre fala sobre esses 4 tipos de amor, né, professor? Assim, que são os mais conhecidos, mais comentados. Existe na filosofia grega outros tipos de amor? Existem, o que é mais discutido são 7 tipos de amor. Existe um amor que o grego chama de ludus, que é esse amor bem próprio dos tempos líquidos, né? Que é o amor descompromissado. Vamos pensar no ficar. Né? É o amor descompromissado. De repente, a pessoa fala assim, e eu já ouvi isso, né? Não, porque eu tenho um filho e tal. É mesmo. E você é noiva? Não, na verdade eu saí com ele uma vez e acabei engravidando. E normalmente isso termina de forma traumática. É uma grande manifestação de liberdade? Que maravilha, eu posso sair com quem eu quiser. Pode, claro que pode. As pessoas têm essa emancipação, essa independência. Porém, aquilo que a pessoa planta, ela também colhe. Né? E aí entra os traumas, as dificuldades de criar um filho sozinho, tudo isso fruto do ludus, que às vezes é um flerte, é uma sedução, é uma relação volúvel. Relação volúvel. O amor ludus é esse amor de relação volúvel. Depois você tem o amor pragma, que é um amor só baseado na razão. E aí, esse amor foi manifestado no interesse. Esse amor foi manifestado em Salomão. Salomão com quantas 1000 mulheres? 800 mulheres, 1000 mulheres. Aquelas mulheres, que era uma relação de que tipo de amor? Aquilo ali era resultado de uma negociação. Né? Eu não invado o seu território, você não invade o meu. Tá bom, então como prova dessa aliança eu vou te dar minha filha. E aí ia mais uma para o harém. Né? Isso acontece muito dos grandes artistas, né? Você vê o desfile no Oscar, as pessoas entrando, sorrindo, você não vê ninguém bagunçado, né? Até os loucos, sempre aparecem os loucos. Mas a pessoa sorrindo e tal, e às vezes é um amor sem atração, é um amor que o amor real, ou a atividade sexual, ela fica em segundo plano. E às vezes é uma relação que eu moro na minha casa e ela mora na dela. E aí, esse amor pragma, é prático, pragmático. E filautia. Filautia fala de amor próprio. Esse amor próprio, ele é saudável, enquanto ele está equilibrado. Ele é, porém, insalubre se ele resultar ou encaminhar para uma arrogância. Quando a pessoa é altamente orgulhosa, soberba, e aí ele é insalubre. Então esse amor aí, chamado filautia. Então, normalmente, trata-se desses 7 tipos de amores. Mas a Bíblia, ela retrata no original esses 4 que nós falamos. Né? Bom, e agora o senhor chegou a comentar, quando a gente estava falando sobre a perversão do amor eros, que principalmente hoje acontece muito, tem até alguns influenciadores digitais no YouTube que são
pessoas que têm um público infantil muito grande e certas pessoas do meio político que incentivam uma coisa que eles consideram ser amor e não é, que é a pedofilia. Você acha que a pedofilia ela pode ser considerada uma forma de amor ou é algo realmente assim muito ruim, pastor Jacinto? É engraçado que a pedofilia a gente precisa criminalizar ela, mas antes de ser criminalizada ela é tratada como uma doença, né? É tratada como uma doença. Então, uma vez alguém criticou porque alguém disse assim, alguém usando uma camiseta, todos contra a pedofilia. E aí alguém disse, mas todo mundo é contra a mesma pedofilia. Será? Primeiro, pedófilo não é contra a pedofilia. Os adultos, e às vezes tem pedofilia com o consentimento daqueles que deveriam proteger o menor, esses que sabem e não denunciam, eles não são contra a pedofilia. As autoridades que deveriam tomar uma decisão, ou fazendo leis, ou executando leis, que não fazem, também não são contra a pedofilia. Então, se você chegar para o pedófilo, ele pode até dizer que aquilo é uma forma de amar. Aí, que é amor. Mas aí a gente vai dizer o seguinte, escuta, será que ninguém está percebendo que nem toda forma de amar é amor? E aí muitas pessoas evocam a história, né? Não, mas na Grécia tinha os chamados efebos, os meninos que acompanhavam os soldados e eles estavam ali inclusive para satisfação sexual. O Império Romano, cara, eu acho que nunca na história da humanidade houve tanta perversão quanto no Império Romano. E aí as pessoas vão entender o seguinte, escuta, mas no Império Romano isso já existia, mas o Império Romano está aí? Ele acabou. O Império Grego acabou. E aí as pessoas dizem, não, mas desde que o mundo é mundo isso existe. Escuta, mas Deus deixou de condenar isso? O pecado entrou lá com Adão. Não existe pecado. Mas em todo esse período, Deus está condenando e está mostrando através da sua palavra que isso é pecado. Então jamais a gente pode admitir que uma atitude dessa seria o mesmo que nós admitirmos. Não, se matou por amor, não pode ser preso. Ele era apaixonado por ela e ele não aguentou a traição, então ele não vai ser condenado. Não, digno de condenação, porque de fato quem ama não vai matar. Existem aí também algumas outras, posso até pontuar como perversões, né, pastor Jacinto? Que é o incesto, a zoofilia e a necrofilia. Para quem está vivenciando isso, como o senhor disse, da pedofilia, a pessoa considera uma forma de amor, né? Mas isso são formas de amor, pastor Jacinto? Aí você começa a ver as bizarrices, né? As formas bizarras, você vai ver até onde que o ser humano ele é capaz de ir. Então você tem algumas formas de amor. Quando você fala de incesto, que é uma relação entre pai e filho, entre mãe e filho. A gente tem um caso, esse caso ele é de 2017. Olha só, eu vou até ler o caso aqui, porque ele foi, isso está na internet, tá? Se você quiser ver, ó, a americana Mônica Mares, de 36 anos, e o filho dela, Caleb Peterson, de 19, ganharam destaque na imprensa do mundo todo após lutarem na justiça desde o ano passado, então 2016, pelo direito de terem um relacionamento amoroso. Foram condenados pelo crime de incesto por um júri da cidade de Clovis, no Novo México, nos Estados Unidos. Por conta disso, o casal terá que separar e ficar 3 anos sem contato. Então, são manifestações. Eu, na faculdade, eu ouvi caso de uma criança que não conseguia assistir a aula, um menino de 8, 10 anos, não conseguia assistir a aula, dormia na aula inteira. Aí a supervisora manda chamar a mãe chegou esbravejando, aí forçaram o menino. O que está acontecendo?
Aí o menino contou, a casa dele tinha 2 cômodos, ele dormia na sala e a mãe atendia os homens no quarto de porta aberta e a mãe iniciou esse menino sexualmente. O menino tinha que fazer sexo com a mãe todos os dias, porque ela dizia o seguinte: eu que vou fazer dele um homem. É claro que, graças a Deus, essa mãe perdeu a guarda desse filho. E aí poderia dizer, isso é uma perversão ou isso é amor? Então, basta ter um pouquinho de bom senso. Né? Aí você vai ver a questão da zoofilia. Nós conhecemos diversas histórias, né, de homens que mantiveram as suas relações sexuais com animais, de mulheres que mantinham relações sexuais com cachorro. E isso em pleno século XXI. É forma de amar? Ou isso é uma bizarrice, é uma coisa extravagante, uma coisa fora de um padrão, de qualquer norma social? E a necrofilia. A necrofilia, que é o sexo com a pessoa morta. Olha para você ver que absurdo. E isso muitas vezes já vi caso de gente que chegou a ser preso, pessoa que foi preso, que trabalhava no ambiente que arrumava e que foi denunciada. Então tudo isso a pessoa poderá justificar. Isso é amor, é forma de amar. Não, isso é uma atração completamente fora do padrão, uma coisa desregrada, uma coisa animalesca, né, que não faz parte do normal, que permeia a mente social das pessoas de bem. Não tem lógica isso. Realmente é algo muito terrível, né, pastor Gerson? As pessoas confundem sempre o amor com a imoralidade sexual. E exatamente. Com várias outras perversões, né, como o senhor disse, né? Vamos para algumas participações. A Shirley Silva fez a seguinte pergunta: por que o amor romântico está saindo de cena, pastor Gerson? Porque as pessoas estão se esfriando cada vez mais, né, Shirley? Acontece o seguinte: nós nos tornamos cada vez mais egoístas. A gente quer ser o centro. Então, eu quero que a minha esposa cuide de mim, eu quero que ela atenda os meus interesses, e aí a gente vai ficando com a casca grossa cada vez mais. Nós estamos substituindo sentimentos por coisas. Estamos substituindo sentimento por coisa. Então, nós precisamos voltar, porque é interessante, nenhum amor acaba de repente. Existem os chamados sinais de enfraquecimento do amor, e muitas vezes um sinal de enfraquecimento da relação conjugal é quando o casal vai perdendo esse modo de tratar um ao outro. Aí o romantismo vai embora. A televisão, voltamos à televisão brasileira, que é uma das piores coisas que a gente tem. A televisão, ela forma. Aí ela quer colocar em horário nobre que o normal é aquilo. E aí é mãe ficando com o namorado da filha, um agredindo o outro, isso aí milhões de pessoas vendo, e aí vai para os outros reality shows, aquelas baboseira toda, como uma pessoa que conheço costuma dizer, e aí as pessoas, elas vão ficando cada vez mais frias, cada um cuida de si. Então passa a ser uma relação de interesse, puro interesse. Perde a essência, perde aquela coisa gostosa, quando você falava assim: hoje é o dia de encontrar o meu namorado, hoje é o dia de eu encontrar a minha namorada. E aí, em vez de você criar isso, o que acontece? Ele vai para a casa dela e dorme com ela no quarto, lá na casa dos pais dela, solteiros. Eu estou jogando aquilo que é o que faz a diferença, que é a espera, que é a curiosidade. Eu estou jogando tudo fora. Então as pessoas aproveitam tudo nessa hora e banalizou completamente. Então não tem romantismo por causa disso. A banalização, a pessoa sai. Uma pessoa falou comigo um dia desses, assim: Gersinho,
Se você chama a pessoa para sair, se ela fala assim, vamos em tal lugar, isso é palavra de uma pessoa séria. Se você disser para ela assim, não, vou tomar alguma coisa aqui em casa mesmo, se ela aceitar, pode ter certeza que vai ter sexo. Aí eu perguntei assim, no primeiro encontro? Claro, no primeiro encontro. Então, que romantismo. Você não tem espera, você não tem, você não guarda, você não tem limite, não tem romantismo. Infelizmente é algo que a própria mídia e a internet está tentando desvirtuar de todas as formas, né, pastor? Assim. Bom, o Jonatas Maicon Oliveira. Como lidar com ciúme? Isso é uma forma de amar? Tem dois tipos de ciúme. Tem o ciúme que denota cuidado. A Bíblia até fala que Deus tem ciúme. Deus sente ciúme. Então, o ciúme que diz respeito ao zelo, né? Porque se eu tenho ciúme desse equipamento aqui, até que ponto que esse ciúme é bom? Até o ponto que eu terminei de usar, eu guardo ele, coloco num lugar que eu sei que ele não vai cair. Estou zelando, vai ter vida longa, não vai? Eu estou fechando, arrumando, desligo, não vou viciar a bateria, então estou zelando dele. Este ciúme é um ciúme saudável e é um ciúme, não vamos sair da coisa, vamos sair da coisa. O ciúme que eu tenho assim, a minha esposa saiu, puxa vida, chegou tantas horas e ela não fez contato comigo. Escuta, onde você está? Ué, você ia chegar agora? O que aconteceu? Olha, o carro deu um problema aqui, meu celular estava com a bateria descarregada, agora que eu consegui carregar alguma coisa, eu estou preocupado, estou zelando. Agora, aquele ciúme, escuta, você chegou? Deixa eu ver se o seu celular acabou a bateria mesmo. Deixa eu ver qual foi a última ligação que você fez, porque era para você ter chegado 2 horas atrás. Com quem que você estava? Esse ciúme não é amor. Isso aí já está sendo uma manifestação de uma doença que tem que ser tratada, tem que ser acompanhada. Outra participação aqui, pastor Jacine, até do Eliseu Lux, que mandou o seguinte, tem uma outra versão daquele versículo lá, do homem. E Deus fez tudo perfeito, mas o homem procurou muitas encrencas. Mas está certo, certinho. Porque tem uma pessoa que falou isso, né? Olha, Deus fez pertinho, encaixa. Fugiu disso, é encrenca. E hoje em dia ainda continua procurando encrenca, né, pastor? Continua. O homem, eu acho que ele é tão ocioso que ele... Mas isso, o que acontece? Essas encrencas que nós estamos falando é o seguinte. Talvez a maior rebeldia que o ser humano possa cometer é ele não aceitar, não se aceitar como Deus fez. É a maior rebeldia que o ser humano pode cometer. Ele não se aceitar como Deus fez. Então, é claro que se eu tenho uma orelha completamente desproporcional, como é que é o nome dela? Dumbo? Dumbo. Uma orelha de Dumbo, e se eu quero fazer uma correção na orelha. Não estou falando disso, não. Não estou falando disso. Mas a pessoa olhar e falar assim, não, Deus me fez desse jeito, engraçado, né? Não tem alguém mais perfeito que Deus? Não, não tem. Então, eu vou me compreender, eu vou me entender, né? E eu vou me resolver, vou resolver essa questão minha. Agora tem pessoas que elas não se aceitam como tal e até querem dizer, não, porque é uma alma no lugar errado. Pô, você não acredita em Deus, não? Então não tem isso não, cara. Não tem isso. Baseado em quê, Gersinho? Baseado num conhecimento que é reconhecido, que é o conhecimento teológico. Baseado nisso, né? Então a gente precisa pensar nisso. E muitas vezes é resultado de encrenca que o homem inventa. O homem inventa mesmo, né, pastor Jesus? Aline, olha, mas como saber se o outro também nos ama, pastor Jesus? Você vai saber. Você vai saber. Porque tem coisas que a gente percebe, e é engraçado, tem uma frase numa palestra de casais, minha, eu já fiz tantas, mas tem uma palestra que às vezes eu repito essa frase. Eu coloco assim, amor é vivência, paixão é acontecência. Paixão depende de algo extraordinário.
explode alguma coisa, aí a paixão vem. Isso aqui. O amor é assim. Todo dia. Dia a dia. Tem um poema da nossa artista máxima em Divinópolis, que é a Adélia Prado, que é mais ou menos assim. Tá? Eu não lembro dele todo, não lembro dele não. Mas é mais ou menos assim. Ela dizendo, uma crônica, eu acho. Você quer pescar? Ela dirigindo ao marido. Você que limpe os peixes. Mas depois ela fala de quando chega. Se eu estiver misturando poema, e quem conhece e é aficionado em Adélia Prado, que merece todo o nosso respeito e consideração, não vai me achar como cometendo um sacrilégio. Aí ela fala dos dois, já na madrugada, limpando os peixes e os cotovelos encostando um no outro ali. Então, o amor, ele é reconhecido quando você passa por essas situações simples e com prazer. E que você valoriza aqueles momentos mais simplórios. Aí você percebe que você está amando e está sendo amado. Porque a conquista que para os outros não representa nada, para os dois representou algo extraordinário. Estão amando. Um está reconhecendo, o outro também está reconhecendo. Então é fácil você identificar isso. A outra pergunta é do Eduardo. Como ter um relacionamento feliz e como ter um amor correspondido, professor Gersino? Primeira coisa, deixar o amor de Deus ser derramado no coração. Quando eu estou cheio do amor de Deus, esse amor, é engraçado, eu tenho diversos cunhados, né? Mas eu tenho um concunhado, e pode fazer um merchan para ele aqui? É o Paulinho. O Paulinho, ele vende filtro Europa. Então, quando meu filtro... Paulinho, meu filtro! Aí o Paulinho vem, com toda a paciência, arrumar o filtro, e ele, com muito prazer, ele abre o filtro lá, coloca a água e fala assim, vamos ver se tem cloro. Aí ele pega uma solução, pinga lá. Se a água ficar amarela, tem cloro. Mas ele pinga aquela mesma solução na outra água e balança, a água está cristalina. Tá vendo? Não tem cloro. Esse reagente aqui mostra que não tem cloro. Quando eu estou cheio do amor de Deus, ele funciona como reagente. E ele vai trabalhar isso aí. Então a gente precisa... Primeiro, as pessoas acham que Deus é capaz de dar emprego, Deus é capaz de resolver um monte de problema delas, mas acham que Deus não é capaz de abrir os olhos dela para ter uma pessoa certa. Só que pessoa certa não é pessoa sem defeito. Às vezes a pessoa certa é uma que vem com um defeito para melhorar o seu ministério, para te dar um ministério, para trabalhar a sua paciência, a sua resiliência. Às vezes essa é a pessoa certa, né? E para dar uma controlada, né, professor Gersino? Dar uma trabalhada, né? Vai saber, né, professor Gersino? Vai saber. Funciona, né? Então, para a gente ir para as nossas considerações finais, que nosso tempo aqui já está quase findando, professor Gersino, a gente falou de todas essas formas de amor e das suas manifestações, mas qual que é a forma de amor, então, que Deus aprova? Qual que é a forma de amor que realmente forma de amor, segundo a Bíblia? É essa que sai, que está saindo da fonte principal do amor ágape. Essa é a forma principal. E aí entra Paulo aos Romanos, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Quando nós estamos cheios do amor de Deus, nós temos o amor eros sem nós usarmos o nosso parceiro, a nossa parceira como objeto. Nós não temos um objeto, nós temos uma pessoa de cumplicidade e de intimidade. Cheios do amor de Deus, nós somos capazes de criar um lastro de amizade, de respeito, de consideração dentro da nossa família. Então, o principal é nós, primeiro, recebermos, buscarmos esse amor de Deus. O amor de Deus, ele vai nos dar equilíbrio. O amor, só lê Paulo, primeiro aos Coríntios, capítulo 13, que o amor não se porta de forma escandalosa. Quer dizer, o amor não é aquele negócio doido. Não.
Paulo vai falar lá no amor, escuta, o amor é equilibrado. O amor não é uma cachoeira. O amor é água tranquila. O amor não é corredeira. O amor é uma água tranquila. O amor traz paz. Ó, mandando um abraço lá para os irmãos lá do pessoal do Instagram. Vai ser segunda ou terça? Vamos ver aí. Até a próxima live, que dependendo da agenda do Alan, vai ser da segunda ou na terça, mas nós vamos te avisar. Tá? Um abraço para todos. Deus abençoe em nome de Jesus. Então, o apóstolo Paulo, é só você ler. Não existe poema sobre amor mais bonito do que 1 aos Coríntios, capítulo 13. Ele mostra o que é o amor. Aos olhos de Deus, inspirado por Deus, ele mostra esse modelo de amor. Ali. Então, antes da gente ir, do senhor fazer as considerações finais e para a oração, pastor Gersino, gostaria de agradecer a todos que participaram pelo Facebook, mandaram a sua paz do Senhor, o seu abraço, né? Em especial a Cibele Araújo, o João Batista, o Jonas Nunes e todos que participaram, a Pâmela. Muito obrigado, é muito importante você participar das nossas lives, mandar o seu comentário, a sua pergunta. Que Deus possa abençoar vocês poderosamente. Não se esqueça de curtir esse nosso vídeo, de compartilhar nas suas redes sociais, de entrar lá no YouTube, no nosso canal, AD Semeando Paz na pesquisa do YouTube, está lá se inscrevendo, ativando as notificações, curtindo os nossos vídeos. Também no Instagram, @AD Semeando Paz, curtir lá o nosso Instagram, seguir as nossas publicações. A nossa página também no Facebook é muito importante você dar o seu joinha lá, curtir a nossa página. Enfim, faça parte dessa nossa rede de bênçãos, vamos pensar assim, né, nos nossos vídeos, para edificar a sua vida e transformar. Eu creio com toda a convicção que você vai ser muito abençoado se você estiver acessando nossas mídias sociais, porque tem muita coisa bacana e tem muita bênção para a sua vida, viu? Então, corre lá, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Abençoe também as redes sociais do pastor Gersino, pelo Twitter, @Gersino_L, pelo Instagram, @Psicólogo Gersino, e pelo Facebook Gersino Gomes. Também abençoe as nossas redes lá, pelo Instagram, @Alanginale, e o nosso canal que eu tenho junto com a minha esposa, lá no YouTube, Casal PIA. Para você nos abençoar em nome de Jesus. Pastor Gersino, suas considerações finais e oração em nome de Jesus. Deixa eu fazer a publicidade de mais uma live. Nós somos o povo das lives. Olha, todo sábado, 16 horas, no Facebook, no Instagram, tá? AD Semeando Paz, nós estamos tendo a live da Escola Bíblica de Férias. Então é um trabalho maravilhoso que está sendo realizado ali pela tia Martinha, tia Ivanete, tia Rosa, tia Keila. É uma equipe do departamento do Ministério de Crianças da Igreja AD Semeando Paz. E então nesse sábado próximo, já vai ser a terceira live. Começa às 4 horas. São duas histórias lindas e para você, para os seus filhos participarem, tá bem? Então, sábado, 16 horas no Facebook e no Instagram da AD Semeando Paz. Agora eu quero te dizer, para encerrar, que Jesus te ama de forma extraordinária. Que a personificação, a humanização, a encarnação do amor, ágape, se deu através de Cristo, quando ele nasceu, quando ele cumpriu o seu ministério, quando ele se deu em sacrifício na cruz do Calvário, para que nós fôssemos cheios do amor de Deus. Deus te ama, Deus preparou os céus para você, Deus preparou uma vida boa para você, e Deus tem algo de extraordinário para a sua família. O que eu preciso, pastor Gersino? Aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Se você for cheio do amor de Deus, você vai conseguir amar a sua família, amar os seus filhos, amar sua esposa, seu marido. Se você for cheio do amor de Deus, você vai ter amor por aquela pessoa difícil que você trabalha com ela. Deus vai fazer isso tudo na sua vida. Então o princípio é ser cheio do amor de Deus, ok? Faça isso, abra o seu coração e Deus vai enchê-lo de amor. Eu quero orar por você e pela sua família. Vamos orar por eles, amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, te louvar, Senhor, pelo teu amor, em primeiro lugar. A maneira como o Senhor nos amou e nos ama. A maneira como o Senhor cuida de cada um de nós.
E eu apresento a Ti, ó Deus, cada pessoa que nos acompanhou na live desta noite. Ó Pai, o Senhor conhece as carências, as necessidades afetivas, espirituais, emocionais de cada família, de cada pessoa. Pai, alcance cada um deles, Senhor. Vá até, ó Deus, pela Tua graça, a necessidade dessas pessoas, Senhor, e faça sentir o Teu amor e sentir a Tua graça. Tome conta de cada um deles, meu Deus. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima live, em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor Jacinto. Deus Muito abençoe. obrigado. Deus te abençoe, em nome de Jesus.